Algo muito comum nas negociações, que acontece muito quando a gente está com o cliente conversando a respeito do negócio, são as objeções. E aí, você sabe lidar com essas objeções? Sabe quais as técnicas você deve aplicar? Como tratar as objeções e fazer com que o cliente se conscientize da compra que ele está fazendo? Entender que sim, ele deve efetivar a compra e que ele vai ter muitos pontos positivos e muitos benefícios. Então hoje nós vamos falar sobre objeções. Como lidar com as objeções. Meu nome é Juliano Pamplona, criei esse canal exclusivamente para a gente trocar experiências e falar de negócios e gestão. Se você ainda não me conhece, fica aqui, assiste esse conteúdo e ao final, se você gostar e curtir, clica e compartilha. Você que normalmente negocia, trata com o cliente a respeito de negócios, tenta efetivar as vendas e assim sucessivamente, se depara constantemente com algumas objeções que o cliente coloca na mesa na hora da negociação. Exemplo, o preço. Ah, Juliano, está muito caro o seu produto ou o seu serviço. E aí, como que a gente sai desse tipo de situação, desse tipo de questionamento, ou até mesmo o que a gente deve falar para o cliente, como a gente deve conduzir essa negociação para que a gente tenha muito sucesso e, de fato, converta aquela venda. Eu dei esse exemplo de preço, todavia existem diversas outras objeções. Ah, não tenho muito interesse, ah, não estou precisando, ou realmente eu achei que a entrega seria mais rápida, ou que a produção ia demorar menos. Então, diversas coisas que o cliente coloca como objeção, que a gente deve pensar, parar e raciocinar para a gente poder trazer as informações corretas naquele momento para o cliente, de fato, efetivar a compra. Quando a gente fala muito de objeção, como que a gente deve contornar as objeções? Primeiro passo, pessoal, nunca entrar em cabo de guerra com o cliente. Então, o cliente puxa de um lado, a gente puxa do outro. O cliente puxa de um lado, a gente puxa do outro. Isso é péssimo. Qual é o lado mais fraco da história? Geralmente é quem está vendendo, geralmente é a empresa. Por quê? Nós temos concorrência. Se a gente tem concorrência, se o cliente não comprar conosco, ele de fato vai comprar com o nosso concorrente. Então, quem está perdendo se a gente entrar num cabo de guerra com o cliente e aquele cabo se romper? Somos nós. Então, jamais entrar num cabo de guerra com o cliente. O que a gente tem que fazer é trocar informações com o cliente, mostrar quais são os pontos positivos, entrar com argumentação para aquele cliente se conscientizar que ele está fazendo um ótimo negócio e poder fechar a compra. Beleza, Juliano, mas como que eu faço isso? Como que eu trago informações relevantes para que o cliente entenda que, de fato, é positivo ele comprar comigo naquele momento? O primeiro passo é aplicar uma técnica chamada Spin Selling. Para você que não conhece Spin Selling, se trata de 4 passos. Número 1, situação atual. Número 2, problema. Número 3, necessidade. E número 4, implicação. Em resumo dessa técnica, esses 4 passos se resumem da seguinte forma. Eu preciso entender e trazer para o cliente qual a situação atual, ou seja, quem é aquele meu cliente, por que ele está procurando aquele tipo de serviço ou produto, se ele tem poder de compra ou não, qual é o tipo de perfil daquele cliente, ou seja, entender o momento, entender a situação atual que levou aquele cliente a estar conversando comigo ou estar negociando com aquele cliente. Entender qual é o problema, ou seja, muitas das vendas ou das compras por parte do cliente, ela é feita porque existe um problema. E a gente já falou isso num outro vídeo, que a gente está aqui para poder solucionar o problema do cliente. Ou seja, é igual ao farmacêutico. O cliente está com uma dor, a gente vende o remédio para curar aquela dor, né? O remédio que o médico receitou. Então, a venda ela funciona muito assim. Além dela ter emoção, o cliente tem uma dor e a gente está trazendo um remédio para solucionar aquela dor. Qual é o problema que aquele cliente tem? Que ele precisa de um tratamento, ele precisa de um remédio que a gente pode ofertar para ele. Necessidade, ou seja, por que ele precisa curar aquele problema? Por que ele precisa tratar aquela doença? Eu estou falando assim, pessoal, como remédio, doença, etc., para fazer uma analogia e trazer para vocês um entendimento mais fácil.
Mas o que eu estou querendo dizer? O cliente ele tem algo para resolver e a gente vai estar trazendo a solução para ele, beleza? E aí a gente tem que trazer também para ele qual é a consequência se ele não efetivar aquela compra, se ele não comprar aquele remédio, se ele não comprar aquela solução daquela dor que ele tem naquele momento. Vamos agora trazer alguns exemplos. O cliente vai na concessionária e fala que quer trocar o carro. Aí ele fala que ele quer um carro 2 portas. Quando a gente começa a entender o cliente, fazer perguntas específicas para entender a situação daquele cliente, o problema que ele tem, a dor que ele tem, a gente percebe que ele é um cara que quer um carro 2 portas, mas ele tem 4 filhos. Aquele carro 2 portas não vai atender aquele cliente. Aquele carro vai trazer muitos problemas no dia a dia daquele cliente. Ou seja, eu preciso direcionar, mostrar para o cliente que ele tem um problema e qual é a solução daquele problema. Direcionar um carro 4 portas para aquele cliente. O cliente chega pedindo um celular 64 GB de espaço de memória. E aí, nas perguntas específicas, eu identifico que ele é um cara que grava conteúdo vídeo que nem eu estou fazendo aqui. Se ele faz isso, 64 GB rapidamente vai estourar e ele vai precisar de mais espaço. Por mais que ele compre espaço no iCloud, rapidamente vai estourar, ele vai precisar de mais espaço. Além disso, quando a gente entende a necessidade do cliente e traz a solução para ele, por mais que ele argumente e ele fale assim, não, mas olha só, eu gravo um vídeo ou outro, e aí depois eu jogo lá no meu iCloud e eu gero mais espaço para poder gravar novos conteúdos. Bacana, mas para você ter esse espaço no iCloud, você vai pagar aí para ter um espaço considerável, porque nem tudo que está dentro do celular a gente consegue jogar no iCloud, então você consegue jogar fotos, vídeos, músicas, essas coisas nesse sentido. Agora, atualização de app, alguns documentos, alguns sistemas operacionais, algumas coisas não se jogam no iCloud, tem que ficar na memória do celular. Então, rapidamente, você vai precisar dar um upgrade na sua memória. E mesmo que durante esse período você utilize o iCloud, você está pagando para ter esse serviço. E pagando caro. E aí você faz conta. Se você tem aqui 1 tera do iCloud lá a R$50 por mês, no final do ano você gastou R$600. Então por que não comprar um aparelho com uma memória maior e você conseguir atender a sua necessidade? Então percebam, pessoal, muitas vezes, por mais que o cliente saiba o que ele quer e o que ele precisa, a gente tem que tentar entender de fato a necessidade dele para direcioná-lo, explicar qual é a melhor compra para ele naquele momento e poder agregar valor para o cliente, mostrar para ele qual é a melhor decisão naquele momento. E aí a gente consegue quebrar as objeções. Muitas vezes, como eu falei, a objeção é preço. E para a gente quebrar a objeção de preço, essa técnica Spin Selling, ela serve muito. A gente entendeu a necessidade do cliente, entendeu a real situação e atualidade do cliente, mostrou que existe um problema, mostrou qual é a solução para aquele problema, qual é a necessidade que ele precisa e tudo mais de resolver aquele problema, e se ele não resolver o problema, o que pode acontecer com ele naquele momento. Se a gente conseguir aplicar essa técnica, essa metodologia, não nessa sequência, não tecnicamente, mas colocar na conversa, trazer argumentos que façam parte dessa construção desse raciocínio, a gente consegue fazer com que o cliente entenda por que ele foi atrás da gente, por que ele quis comprar aquele produto. Isso é muito legal, a gente está relembrando por que ele chegou naquele momento de sentar ali e conversar com você. Isso é importante. Então, nunca entrar em cabo de guerra, tentar utilizar a técnica Spin Selling, tratar todas as objeções, todas, com sim, mas, para a gente não criar uma negativa para o cliente não gosta de ouvir não. Então, Juliano, está muito caro. Sim, mas, o que é caro para o senhor? Sim, mas, por que o senhor achou caro? Sim, mas, o preço está destoando muito da concorrência? Ou percebam, eu sempre concordei com o cliente, mas eu trouxe um mas e entrei logo na sequência com a argumentação. Isso é muito positivo, porque você não entrou no cabo de guerra com o cliente, você concordou com ele, mas você deu a sua argumentação. Além disso, você pode contar um caso real de sucesso. Ou seja, Juliano, eu preciso de uma internet para minha casa. Bacana, entendi a necessidade do cliente, procurei saber por que ele precisa da internet, qual é a utilização, qual é o espaço que ele vai precisar de fato e tudo mais, e oferto meu produto. Tá caro. Sim, mas o que é caro para o senhor?
Ah, R$ 100 está muito caro por mês. Bacana. Mas perceba, olha só, eu tive a mesma situação com um cliente que falou, igual você, não, tá caro, meu concorrente está ofertando aqui por 95, 98, 92, até porque os preços estão muito próximos no mercado, né? A não ser que a gente realmente construiu a nossa marca de forma impactante, que gerou muito desejo, e a gente se destacou das demais concorrências, e aí gera desejo naquele cara, ele vai fazer questão de ser nosso cliente à medida que ele consiga pagar. Mas se a gente estiver dentro da média do perfil das empresas, dos concorrentes, a gente de fato tem que pensar que os nossos preços, nossas entregas vão estar parecidas com as do concorrente. Então a gente contar um caso real e falar, a gente teve uma situação de um cliente que falou a mesma coisa que você, que optou por ir para outra empresa e no final ele acabou retornando para a gente. Por quê? Ele trabalhava home office, quando ele tentava fazer o trabalho dele, a internet caía, ele acabou tendo que ir trabalhar várias vezes e esse desconto que ele nos solicitou ou reclamou, falou que estava caro, ele gastou em 2 ou 3 vezes indo para o trabalho, se deslocando até o trabalho, para poder, de fato, cumprir com a sua responsabilidade. Coisa que ele não teria acontecido se ele estivesse aqui conosco. Ou seja, quando eu conto uma historinha que de fato aconteceu, que é real, e quando eu falo de sucesso é porque foi sucesso pra gente. Ele se coloca naquela situação, ele vislumbra aquela situação. Quando alguém conta uma piada ou conta uma história, você, se a pessoa for uma boa contadora de história ou um cara que conta uma boa piada, você realmente imagina, você vislumbra aquela situação e isso que a gente precisa que o cliente faça. Ele vislumbra aquela situação, ele se coloca naquela situação e fala assim, putz, realmente se eu seguir por esse caminho, pode ser que aconteça isso, e aí, se acontecer, eu vou ter esse tipo de problema. Eu vou ter que pagar uma multa contratual, vou ter que voltar para cá, vou ter que esperar para trocar a internet, vou ter que trabalhar fisicamente e não home office. Ou seja, o cara, não, beleza, vou ficar por aqui. Por que aconteceu isso? Porque eu agreguei valor ao meu produto. E não é valor de preço, não é valor financeiro, é valor de entrega, valor de qualidade. E a gente fez o cliente realmente optar por ficar na nossa empresa. Até porque, pessoal, como eu já falei em outros vídeos, o cliente que vem por preço, ele vai por preço. Ele não está preocupado na qualidade, na sua entrega, no seu relacionamento, ele está preocupado em dinheiro. Então, se aparecer uma outra empresa que vai fazer um desconto de R$ 3, ele vai para outra empresa. Então, a gente precisa agregar valor para aquele cliente. Outro ponto importante, gerar urgência. Ou seja, você precisa desse remédio para resolver a sua dor e tratar esse problema com urgência. Porque se você não fizer isso, vai acontecer isso. Então a gente gera o senso de urgência naquele cliente e faz com que ele queira comprar naquele momento. Outro ponto importante, pessoal, é a gente comparar a nossa empresa à concorrência. Pô, Juliano, mas isso é positivo? Desde que a gente conheça a concorrência, desde que a gente tenha muitos pontos positivos, ou seja, mais pontos positivos do que negativos frente à concorrência, isso é muito legal a gente trazer à tona. Como que a gente faz isso? Primeira coisa é estudar a nossa concorrência, saber o que o mercado está ofertando, saber quais são os diferenciais, saber quais são os pontos positivos que a gente pode ressaltar para o cliente e saber também quais são os nossos negativos, porque em algum momento se o cliente foi lá e pesquisou e sabe que tem algum ponto que é melhor na concorrência do que o nosso, a gente tem que saber defender, beleza? Então, quando a gente sabe, entende, estuda a nossa concorrência, entende a nossa empresa, a gente pode ressaltar, ou seja, dar relevância para os nossos pontos positivos. Isso vai fazer com que o cliente gere mais valor na nossa empresa do que na concorrência. Por último e não menos importante, a gente sempre tem que preservar os nossos preços, preservar o nosso valor. Usar sempre o desconto ao nosso favor. Então, depois que a gente tratou as objeções, lidou com as objeções e mostrou para o cliente que a gente tem valor, que a gente tem qualidade e por que daquela composição de preço, a gente preservou o nosso preço, preservou o nosso valor, preservou a nossa tabela, preservou a nossa margem, o nosso markup, como vocês quiserem chamar. No final, se a gente entender que é importante e vai fazer sentido dar o desconto para o cliente para fechar o negócio, aí sim você vem com essa carta na manga e coloca para o cliente. Bacana, eu entendi. Eu agrego valor para você hoje? A minha empresa agrega valor? Você consegue enxergar valor no meu produto ou serviço? Sim, consigo, Juliano. Bacana. Então, o que está faltando para a gente fechar? Esse valor aqui, se eu conseguir te dar um desconto de 5%, fica confortável para a gente fechar? Lembra da técnica do silêncio. Deixar o cliente responder, deixar o cliente pensar, beleza?
E aí o cliente vai falar, não, esse valor aqui eu já consigo, aperto um pouquinho daqui e tal, já saí do que eu estava imaginando, mas eu consigo pagar. Faz sentido. Beleza, pessoal. Aí a gente usa o desconto ao nosso favor. Entra com o desconto para fechar negócio. Se a gente dá o desconto lá no começo e não faz todo esse processozinho que eu expliquei agora, de lidar com as objeções, de quebrar as objeções, de trabalhar as objeções e agregar valor à nossa empresa ou produto, a gente não tem mais uma carta na manga. Por mais que o cliente às vezes entenda tudo aquilo que a gente falou e compre aquela ideia, às vezes ele vai falar, realmente eu não consigo pagar. E aí você já deu desconto lá na entrada, ele vai acabar saindo sem comprar e sem efetivar a compra. Exemplos importantes, pessoal, de como usar a técnica Spin Selling, que parece uma técnica mirabolante, com um nome lindo, bonito, que tem que ter um processo para ser usado, que eu tenho que ficar trabalhando e quebrando a minha cabeça para utilizar. Não é. Dia a dia, muito simples. Eu falei do rapaz que ia comprar um celular com memória baixa, e a gente mostrou para ele que ele precisava de um celular com memória maior, ou seja, conseguiu agregar valor, né? Numa situação do dia a dia. Vou usar um exemplo, um valor agregado menor. Restaurante, você é dono de um restaurante, você é gestor de um restaurante, e o cliente vai lá comer com 4 pessoas. E aí ele pede aquele prato ali, enfim, que está com custo-benefício muito legal, e você fala, olha, esse prato aqui serve em 2 pessoas, eu estou vendo que tem 4 pessoas. Qual o nível da fome de vocês? Tentar entender a necessidade do cliente. Aí o cliente vai falar, poxa, os dois aqui comem bem, nós dois aqui comemos tranquilamente, então não sei o que. Bom, se os dois comem bem, a gente está falando que pode faltar comida para vocês. Levando em consideração que o prato demora 30 minutos para ficar pronto, se eu trouxer primeiro para 2 pessoas e vocês quiserem repetir, depois eu vou ter que fazer novamente, então só de fazer o prato, eu estou falando de 60 minutos, 1 hora. Será que isso não vai impactar no horário de vocês? Ou seja, pessoal, eu estou mostrando a situação atual ali, entendendo a situação atual, estou levantando um problema, mostrando que existe um problema e estou trazendo a solução, qual o remédio daquele problema. Será que não é melhor vocês pedirem um prato para esse prato aqui 2 vezes, que aí servem os 4 confortavelmente? Se sobrar comida, a gente embala, vocês levam e tudo mais e tal, mas entendendo a necessidade e o cenário de vocês, acho que se sobrar, vai sobrar pouca coisa. É melhor até porque vocês economizam tempo. Olha só como eu utilizei a técnica Spin Selling de forma tranquila no dia a dia e com valor agregado menor. Então eu não fiz uma construção de um racional, nada no sentido. Eu levantei aqueles 4 pontos que são importantes e que numa negociação de fato o vendedor precisa tentar trabalhar esses pontos para ter sucesso. A gente, como consumidor, porque em algum momento, como eu já falei em outros vídeos também, a gente é consumidor. A gente pode não ser capitalista. Eu não sou um cara que sai gastando dinheiro toda hora, mas eu tenho necessidades. Eu compro remédio, eu almoço, eu abasteço meu carro, eu vou no mercado e assim sucessivamente. Então eu sou consumidor. Quando a gente é consumidor, a gente tem mania de colocar preço e valor no produto e serviço das pessoas. Então a gente vai no mercado e olha lá uma caixinha de morango. E fala, putz, caixinha de morango a R$20, nossa, tá muito caro. Isso é normal do ser humano como consumidor. Entretanto, quando a gente é empresário ou gestor, a gente raciocina pelo outro lado, e por isso que eu falo muito para os funcionários, e falo muito até para conscientizar os clientes. Quando a gente começa a enxergar com a cabeça do dono, um guardanapo que a gente joga fora faz diferença no final do mês. Um resto de um suco que você bateu no seu restaurante, que sobrou do copo do cliente, que você poderia colocar em outro copo e fazer uma quantidade menor para um próximo suco, você jogou fora, faz diferença no final do mês. Então são pequenos desperdícios assim, que no final do mês faz diferença no caixa, em percentuais agressivos na margem do produto, na margem do empreendimento. Então a gente tem mania de olhar o produto ou serviço dos outros e colocar preço, colocar valor e falar, nossa, a caixa de morango está muito cara, R$20. Mas qual o exercício que eu quero fazer com que o cliente entenda para ele falar, pô, R$20 não está caro? Faz sentido e faz total sentido. Quero que o cliente possa raciocinar da seguinte forma, poxa, o cara para poder entregar esse morango aqui no mercado, ele tem que ter um pedaço de terra, ele tem que preparar aquela terra, ele tem que fazer o plantio, ele tem que cuidar daquela safra, né, daquela plantação, para que aquilo ali não se perca, para que aquilo ali não estrague, não venha uma bactéria, um fungo, estrague toda aquela plantação, ele tem que fazer uma nova. Ele tem que ter funcionários, ele tem que ter maquinários, porque às vezes se não tiver sol, ele tem máquina que
ilumina e faz a função do sol. Se não tiver água, ele tem máquinas que irrigam, né? Então, tem pivô, enfim. Além de tudo isso, ele tem funcionários, impostos, transporte para chegar até o mercado, embalagem para poder entregar para você naquela embalagem bonitinha que chega na sua casa. Tudo isso custa dinheiro, pessoal. E quando chega lá no mercado, o mercado ainda bota um valorzinho em cima para poder ganhar o dinheiro dele. Então, pessoal, quando a gente olha assim e fala, pô, 20 reais está caro, mas olha o tanto de coisa que aquele empresário teve que fazer para que chegasse o morango lá no mercado e, consequentemente, na sua casa para você comer. Ou seja, se a gente consegue enxergar assim, a gente já fala, poxa, não está tão caro o morango aqui. Até porque, vamos imaginar que ele perca uma plantação dessa por bicho, fungo, bactéria, ou porque não choveu, ou porque fez sol demais, enfim, perdeu. Ele tem que ter um dinheiro do último lucro ali para poder replantar e fazer tudo de novo. Então, pessoal, quando a gente consegue colocar no lugar da outra pessoa, do empresário, vislumbrar que aquilo ali deu trabalho, que aquilo ali custa caro, que aquilo ali tem um custo e que acima de todo aquele processo eu ainda tenho que ter um lucro, ainda tenho que ter uma margem de segurança para que se der errado eu consiga dar uma garantia, eu consiga trocar o produto do cliente, eu consiga refazer, ou seja, replantar tudo aquilo ali de novo, eu começo a enxergar que de fato o preço está dentro da realidade. Então, isso é muito legal a gente trazer para o cliente. Quando o cliente colocar, nossa, mas o carro está muito caro. Tá, mas olha só, o imposto subiu muito. É por isso que eu falo para a gente estar antenado na nossa segmentação. O imposto subiu bastante. O transporte, a gasolina subiu bastante, então aumentou o transporte. Toda matéria-prima e insumos agora são importados, vem de fora. Além disso, a gente tem aqui a estrutura que a gente aumentou. Enfim, para poder aumentar a oficina, a gente dá uma parte de pós-venda, de manutenção, de revisão maior e com estrutura tranquila para você poder chegar e fazer a sua revisão quando você quiser. Enfim, quando você consegue explicar para o cliente qual é a composição daquele preço, que aí você mostra valor e não preço, valor daquele seu produto ou serviço, faz com que o cliente consiga enxergar que de fato aquele preço está dentro. Ou seja, trabalhar as objeções. Então, pessoal, a argumentação sempre vai ajudar a gente a vender. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, compartilha, curte e vai ajudar a gente a produzir mais conteúdo, trazer novos assuntos aqui para vocês. Muito obrigado pela presença, de coração. Meu nome é Juliano Pamplona. Fiquem com Deus. Um abraço.